Boa tarde a todos. Com as bênçãos de Deus, eu declaro aberta a sessão de julgamento da terceira comissão disciplinar. Agradecer a presença dos doutores auditores, doutor Rodney, procurador, doutor Rafael, advogado, doutor João e doutora Paula, da secretaria. Obrigada pela presença. Vamos dar início ao julgamento do processo 277/2024. Denunciado Murilo Rangel Barbosa, por supostas infrações praticadas durante o Campeonato Paulista A3, na partida Grêmio Desportivo Prudente versus Esporte Clube São Bernardo. Relator, doutor Manuel Giordani, com a palavra para relatório, por favor. Obrigado. Então, tem mais um denunciado, Francisco Dada Neto, também. Boa tarde. Rapidamente cumprimentar todos os presentes na pessoa da nossa presidente, doutora Sônia, processo 277, Paulista A3. Denúncia oferecida pela douta Procuradoria de Justiça Desportiva em desfavor do primeiro denunciado, o senhor Murilo Rangel Barbosa, da equipe do São Bernardo, denunciado como incurso no artigo 254 do CBJD. Pois, de acordo com o relato do árbitro, ele foi expulso após ter sido advertido anteriormente por conduta antidesportiva, por atingir com o braço o rosto do seu adversário de forma temerária na disputa da bola. O atleta atingido não necessitou de atendimento médico e continuou na partida. Segundo o denunciado, o senhor Francisco Dada Neto, também da equipe do São Bernardo, denunciado como incurso no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2º. O denunciado é o médico e foi expulso por, durante o atendimento médico de um jogador da sua equipe, proferir as seguintes palavras para o árbitro da partida, abre aspas, vocês vieram aqui só para roubar, fecha aspas. Esse é o relatório, presidente. Obrigada, doutor. Não temos prova de vídeo, não, né? Então, com a palavra a Procuradoria, por favor, doutor Roger. Boa tarde. Boa tarde a todos e todas. Cumprimento todos os presentes na pessoa da doutora Sônia, presidente dessa douta comissão. E quanto ao processo, de maneira bem objetiva, antes de fazer a sustentação, o presidente e nobre relator, doutor Manuel Giordani, eu gostaria de fazer o aditamento, tanto do primeiro denunciado quanto do segundo. Com relação ao primeiro denunciado, o senhor Murilo Rangel Barbosa, verificando as informações que constam de súmula e também da denúncia, me parece mais adequado o aditamento para o 250, então me pronuncio nesse sentido. E quanto ao segundo denunciado, o senhor Francisco Dada Neto, esse sim, por uma situação mais gravosa, eu aditaria e faço esse pedido de aditamento para o 243F. E na minha sustentação, justificarei ambos os aditamentos. Então, quanto ao primeiro denunciado, pelo relato de súmula, após ter sido... Presidente, só pela ordem, já que o doutor vai aditar, eu vou requerer o adiamento, tá bom? Com base no 79, parágrafo único lá. Para que o clube, ele seja 243F é muito mais gravoso do que o 258, então o clube tem que ser informado aí para ver se produz, se tem interesse na produção de prova. Ok. Tudo bem, doutor? Tudo bem, doutor relator? O clube foi citado, não compareceu, não vejo. Presidente, só pela ordem. Não, assim, é um direito objetivo do denunciado, tá no parágrafo único, lá tá claro, né? Ele escolhe se houver aditamento, é a defesa, né? O acusado que escolhe se prossegue ou não, né? É direito subjetivo dele, é a literalidade da lei, presidente.
denunciado porque tem o convencimento dele. Pode deferir ou não deferir. Agora, doutor, mas o senhor está deferindo em função do agravamento da tipificação para o segundo denunciado, é isso? Com base. Sim, ok, mas o senhor está requerendo especificamente porque o outro foi pelo segundo denunciado que o senhor está requerendo? Exato. Pelo segundo denunciado. Tá, mas eu vou indeferir, doutor. Tá bom? Tá bom, tudo bem. Vou indeferir. Então, vamos prosseguir. Então, por favor, doutor. Obrigado, presidente. Então, com relação ao primeiro denunciado, o senhor Murilo Rangel Barbosa, em que houve o nosso pedido de aditamento para o 250, a leitura da súmula, né, atingir com o braço o rosto de seu adversário de número 11, de forma temerária, na disputa de bola. O que nós entendemos é que, na disputa de bola, aquela troca de empurrões ali um pouquinho mais fortes, e aí acabou sobrando um braço no adversário, muito embora seja uma infração, mas no entendimento desse procurador em específico não seria o caso 254, razão pelo qual a gente aditou no 250 como um ato hostil, né, aquele deselegante, como sempre traz aqui na sua explanação, doutor Manuel Jordani. Entendo também dessa maneira, a razão pelo qual a gente aguarda a condenação, a razão de ter sido um cartão vermelho, né, e muito embora seja um 250, me parece que a aplicação do entendimento da douta comissão no sentido de uma partida com advertência, nesse caso específico, a Procuradoria entende que não seria o caso, mas, obviamente, respeitando a análise criteriosa de cada um dos auditores. Quanto ao segundo denunciado, esse sim, num tipo ditado mais gravoso, porque a frase dita por ele, vocês vieram aqui só para roubar. Primeira situação, trata-se do médico, não é? Em que, muito embora não seja proibido que ele externe qualquer tipo de opinião, no entanto, já há jurisprudência, não digo pacífica, mas pelo menos majoritária no STJD do futebol, no sentido de que atribuir ao árbitro ou qualquer pessoa que esteja relacionada à partida em si a pecha de ladrão, de que ele estava ali com a intenção de roubar, me parece muito bem configurada a situação da ofensa à honra subjetiva do árbitro e não apenas uma questão de mero desrespeito, né, como havia sido capitulada pela minha colega de procuradoria. Então, com fundamento no entendimento do STJD, mantenho essa posição de que atinge a honra subjetiva do árbitro, portanto, 243F, e é assim que me manifesto no sentido da condenação, destacando que foi um cartão vermelho direto, aos 5 minutos de acréscimo de partida, o que demonstra, inclusive, que, né, e acho até que a defesa vai explorar isso, no sentido de que os ânimos estavam talvez um pouco mais exaltados, mas ainda assim não justifica o médico se dirigir ao árbitro dessa maneira. Então, aguardo condenação e, nesse caso também, a pena base, no nosso entendimento, já seria suficiente para trazer o caráter educativo e punitivo. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor Rafael, para a defesa, por favor. Presidente, em relação ao primeiro denunciado, o doutor Murilo Rangel, o pleito é aplicação da pena mínima, né, só em que pese seja um cartão vermelho direto, presidente, a defesa vai ressaltar aqui que a jogada ela se deu de forma temerária na disputa de bola, não houve atendimento médico, não foi uma jogada violenta, né, e, portanto, o denunciado ele é primário, sendo assim eu vou requerer a aplicação da pena mínima de uma partida. Já em relação ao segundo denunciado, o doutor Francisco, eu vou pedir venda à Procuradoria e vou requerer pela desclassificação para o artigo 250. Né? Veja, só tecnicamente falando, as palavras proferidas aqui pelo médico, a defesa entende que houve uma manifestação desrespeitosa, mas não tem aquele condão de atingir ali a honra subjetiva do árbitro, né? Ele nem... O doutor, quando fala, vocês vieram aqui só para roubar, ele nem sabe o que ele está falando, né? Porque a gente sabe que roubo é a violência, né? Subtração com violência ou grave ameaça. Então, assim,
Ele falou num linguajar popular, lá não quis ofender, não quis colocar aí a honra do árbitro diretamente. Portanto, eu vou requerer a desclassificação para o artigo 258, parágrafo 2º, e pedir a aplicação da pena mínima, presidente. Obrigada, doutor Rafael. Com a palavra, doutor Manuel, para proferir o voto, por favor. Obrigado, presidente. Com relação ao primeiro denunciado, senhor Murilo Rangel Barbosa, eu vou acolher a tese de defesa, a tese da Procuradoria, perdão, pela desclassificação para o artigo 250, mas eu vou manter o entendimento dessa douta comissão da suspensão convertida em advertência, levando em consideração aqui o relato de que foi na disputa de bola, que não necessitou de atendimento médico, que o atleta Tiniro continuou na partida, bem como o fato de ele não ostentar uma condenação anterior pela ficha trazida aqui aos autos. Com relação ao segundo denunciado, Francisco Dada Neto, com relação ao pleito trazido pelo Dr. Rafael, eu só acho que não é o caso, porque o parágrafo único que ele mencionou menciona a possibilidade da parte requerer. Como o fato aqui é simples, é esse xingamento, ofensa proferida, eu acho que não há uma modificação substancial que dê ensejo ao adiamento. Por isso que eu me manifestei dessa forma. E aqui eu não vou acolher a tese da adulta procuradoria, eu acho que o caso é de 258, parágrafo 2º, inciso 2º, embora absolutamente inapropriada a palavra, e voto pela condenação aqui em uma partida de suspensão, sem advertência, considerando ser o médico da agremiação. Presidente, é como voto. Obrigada, doutor. Doutor, nós estamos votando. Não, ele está na súmula, né? Não é? O que que... O médico é... Não, é partida, é equipe técnica. Obrigada, doutor. Como vota a doutora Alessandra? Obrigada, presidente. Cumprimento todos em nome da doutora Sônia. Desejo uma boa tarde, uma boa sessão. Com relação ao primeiro denunciado, senhor Murilo, eu vou seguir o relator. Com relação ao segundo, sei que sou minoritária, eu vou acolher a tese da Procuradoria pela tipificação 243F por 4 partidas mais R$ 200, e gostaria de, também reforçar que aqui a defesa ela se faz em relação a fatos, não em relação à tipificação. Isso também está descrito no artigo 283, que é a aplicação subsidiária lá no CBJD, maneira pela qual, então, eu acolho com essa pena, presidente. Obrigada, doutora. Com relação ao atleta Murilo Rangel, eu acompanho, porém eu não converto em advertência, mantenho a suspensão uma partida. Então, fica o atleta Murilo Rangel Barbosa, suspenso por advertência, uma partida convertida em advertência por maioria. Com relação ao Francisco, eu acompanho integralmente o relator, entendo que o descritivo na súmula tem caráter subjetivo e que cabe a desclassificação do artigo 258. Então, fica por maioria, Francisco Dada Neto, suspenso por uma partida, com a desclassificação para o artigo 258. Como? Tá, a Paula. Daí que fica... Não.
Julgamento finalizado. Vamos dar início ao julgamento do processo. Doutor Daniel, agora já apostas. 279. Podemos, doutor? Processo 279/2024, denunciado Luiz Eduardo de Estante Casagrande por suposta infração praticada durante a partida Colorado versus FCA Brasil, Campeonato Paulista Sub-17. Relator, doutor Daniel Falcão, com a palavra para o relator, por favor. Boa tarde a todas e a todos. Desculpa o pequeno atraso. Processo 279/2024, Colorado Caieiras versus SCA Brasil, Paulista Sub-17, realizado no dia 3 de abril de 2024, denunciado pela doutora Procuradoria Luiz Eduardo Sante Casagrande, atleta do Colorado Caieiras, no artigo 254-A do CBJD. Conforme a súmula, cartão vermelho direto, motivo por atingir com murro as costas seu adversário número 3, senhor Arthur Ribeiro da Silva Leme Mendes, fora da disputa de bola. Informo que o atleta necessitou de atendimento e permaneceu na partida. Não tem antecedentes o atleta. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui, mas acho que não. Este é o relatório, presidente. Obrigada, doutor. Não tem prova de vídeo, não. Aqui não consta nada. Então, com a palavra, a Procuradoria, por favor. Obrigado, presidente. Bem-vindo, doutor Daniel. Prazer revê-lo. A situação distinta do primeiro processo que nós apreciamos hoje em nossa pauta, aqui demonstra evidentemente de que houve a agressão, né? Tanto é que foi destacado em súmula, já também informado pelo nobre relator, doutor Daniel, de que houve um murro fora da disputa de bola e que o atleta atingido necessitou do atendimento médico, que demonstra, inclusive, de que essa agressão ela foi um pouco mais forte, digamos assim, em termos da ação empregada pelo ora denunciado. Então, a Procuradoria entende bem, tipificado no 254-A, e aguarda a condenação, tendo em vista o encartado nos autos e valendo-se aqui da presunção relativa de veracidade da súmula. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor Rafael. Presidente, eu vou requerer pela desclassificação do artigo 250, entendendo que o CBJD determina, presidente, que a súmula ela goza de presunção relativa de veracidade, né? O que goza de presunção relativa de veracidade é a súmula como um todo, e não somente o campo das expulsões. Veja, no campo onde está ocorrências e observações, o árbitro ele relata que não houve nada de anormal, né? O que leva a crer que, na verdade, presidente, isso não foi um soco, né? E sim um empurrão, né? A gente que trabalha com futebol sabe que quando é identificado um ato de agressão dentro do campo, isso automaticamente, naturalmente, ele gera aí um tumulto, uma revolta dos participantes, né? E isso quase sempre se desencadeia num tumulto, numa paralisação da partida, enfim. E o árbitro relata aqui que não houve nada de anormal, não houve paralisação. Portanto, presidente, por se a defesa entender que não foi um ato agressivo, e sim um ato desleal, um ato reprovável do denunciado, o pleito é aplicação da pena mínima, desclassificação para o artigo 250, né, com a pena mínima de uma partida. Caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, a aplicação da pena mínima levando em consideração o benefício do artigo 182. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor Daniel, para proferir o voto. Presidente, agradeço as manifestações tanto da defesa quanto da Procuradoria. Eu discordo do pedido de desclassificação para o artigo 250, porque a súmula fala de soco. E no parágrafo 1º do 254-A está dizendo: constitui exemplos da infração prevista nesse artigo, sem prejuízo dos outros. 1. Desferir dolosamente soco, cotovelada, tarará. Então está muito claro que é no 254-A. E voto pela suspensão de 4 partidas, com a aplicação do 82, ficaria 2 partidas. Esse é o meu voto. Obrigada, doutor. Como vota a doutora Alessandra? Obrigada, presidente. Cumprimentar o doutor Rodney e também a defesa do doutor Rafael, que sempre faz a gente oxigenar e pensar nessas teses defensivas, mas eu vou seguir integralmente o voto do relator, presidente. Obrigada, doutora. Como vota o doutor Manuel? Com o relator, presidente. Eu também, obrigada, doutora. Eu também acompanho o relator, então fica por unanimidade.
o atleta Luiz Eduardo de Santos Casagrande, suspenso por 4 partidas, com o benefício do 182, 2 partidas de suspensão. Por unanimidade. O julgamento finalizado. Vamos dar início ao julgamento do processo 282/2024. Denunciados Derick Edilson Gomes Barbosa e Paulo Henrique Pereira da Silva, por supostas infrações praticadas durante a partida União Mogi das Cruzes versus Associação Atlética Flamengo, Campeonato Paulista Sub-17. Relator, Dr. Manuel Giordani, com a palavra para relatório, por favor. Obrigado, presidente. Processo 282, denúncia oferecida pela douta Procuradoria, em desfavor do primeiro denunciado, o senhor Derick Edilson Gomes Barbosa, da equipe do Flamengo, denunciado como incurso no artigo 243-F. De acordo com o relato do árbitro, ele foi expulso após o atleta socar o chão, se levantar e proferir as seguintes palavras direcionadas ao árbitro. Abre aspas. Seu filho da puta, vai tomar no seu cu. Fecha aspas. Segundo o denunciado, senhor Paulo Henrique Pereira da Silva, também da equipe do Flamengo, denunciado como incurso nos artigos 254A e 243F, ambos do CBJD. De acordo com o relato do árbitro, aos 40 minutos de partida, com a bola fora de jogo para ser cobrado um lateral, na frente do assistente número 2, o assistente chamou o árbitro e informou que o atleta número 6, ora denunciado, da equipe visitante, pisou no seu adversário de número 9, que havia acabado de disputar a bola e estava deitado no solo. Este atleta recebeu esse pisão no tornozelo direito, que foi pressionado contra o solo. O atleta atingido precisou ser atendido fora de campo e, após o atendimento, retornou ao campo para continuar na partida. Consta ainda que o atleta expulso apresentou resistência para sair e ficou xingando o assistente, dizendo, abre aspas, você é um filho da puta, seu cuzão, vai tomar no seu cu, fecha aspas. Quando o árbitro pediu para ele deixar o local, o atleta também chegou o árbitro com as seguintes palavras, abre aspas, você é outro filho da puta, vai tomar no seu cu também, filho da puta, fecha aspas. Esse é o relatório, presidente. Obrigada, doutor. Com a palavra, Procuradoria, por favor. Presidente, aqui sendo muito coerente com a minha primeira manifestação, também queria ditar com relação ao primeiro denunciado, Derick, no qual minha colega de Procuradoria denuncia no 243F, mas aqui eu gostaria de aditar para um artigo menos gravoso, que é justamente o 258, parágrafo 2º, inciso 2º CBJD. Entendo que as palavras aqui direcionadas ao árbitro foram desrespeitosas, né, e, no nosso entendimento, encaixa-se melhor conforme o meu pedido de aditamento. E aqui, sim, me parece muito bem configurado o 258, direcionado ao árbitro e realmente com o intuito de desrespeitá-lo. Então, aguardo condenação, inclusive no sentido de que não seja, no mínimo, legal, observando, claro, né, a criteriosa análise de cada um dos auditores. Quanto ao segundo denunciado, esse sim, né, de maneira muito gravosa no nosso entendimento, né, ele se aproveitou que o atleta de camisa número 9 estava ao solo, pisou no seu tornozelo e o relato de súmula traz, inclusive, no sentido de que houve uma pressão maior contra o solo, né, razão pelo qual, inclusive, o atleta atingido necessitou do atendimento médico e me parece aqui realmente bem configurada a situação da agressão, já como destacado pelo Dr. Daniel no julgamento do processo anterior, no mesmo sentido. E aqui a Procuradoria não faz o pedido de desclassificação para o 258, em razão, inclusive, da insistência do atleta denunciado em se dirigir ao árbitro de maneira absolutamente desrespeitosa. Muito embora a gente possa entender, eventualmente, de que tenha sido também uma situação do 258 como desrespeito, né? Mas ele diz, você é um filho da puta, seu cuzão vai tomar no seu cu. E depois de ser expulso, ele retorna ao árbitro dizendo, você, aliás, vai ao outro árbitro, né? Possivelmente o assistente,
você é outro filho da puta, vai tomar no seu cu também, filho da puta. Ou seja, né, por mais que nós possamos entender que também seja um 258, né, e eventualmente pode até ser que o entendimento dos 9 auditores seja nesse sentido, mas é numa situação muito mais gravosa do que o primeiro denunciado. Então, por isso que mantenho no 243F e aguardo condenação conforme capitulado. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor Rafael, para a defesa. Presidente, em relação ao primeiro denunciado, o Derek, então, o pleito vai ser a aplicação da pena mínima convertida em advertência, presidente, levando em consideração o fato do atleta ser primário, ser amador, gozar do benefício 182 e, pelo relato da súmula, dá para perceber que, na verdade, ali foi um ato de desabafo, né? Ele soca o chão de raiva naquele momento que ele fica nervoso, soca o chão, né? E aí acaba xingando o árbitro no momento ali, né, de explosão, mas não vejo ali como, né, uma conduta reprovável, né, errado, mas não teve aquele dolo de ofensa. Já em relação ao atleta Paulo Henrique, do artigo 254, presidente, eu vou requerer a desclassificação para o artigo 250, entendendo se é uma conduta, né, ilegal ali, uma conduta reprovável por ele. Não trata-se, ele não foi uma conduta, uma agressão física, né, violenta. Então, eu vou requerer a desclassificação para o artigo 250. E em relação ao 243F, presidente, eu vou pedir parcialmente ver na Procuradoria e vou requerer a desclassificação por 258. É uma conduta grave, mas a gravidade em abstrato da Procuradoria, da conduta, né, ela não é, motivação idônea para o agravamento da pena, né? Então, o xingamento proferido as palavras proferidas aí pelo denunciado, né, ela não tem nenhuma palavra tem um condão aí de estar atingindo a honra subjetiva do árbitro. Então, o pleito é a desclassificação para o artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2º, com a aplicação da pena mínima, levando em consideração para ambos os casos o benefício do artigo 182 por se tratar de atleta amador. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor Manuel, para proferir o voto. Obrigado, presidente. Cumprimentar o doutor Rodney aí pelo posicionamento. Com relação ao primeiro denunciado, o senhor Derek, eu voto pela desclassificação no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2º, e considerando se tratar de categoria sub-17, atleta amador não reincidente, levando em consideração o artigo 182, eu voto pela aplicação da pena de advertência. Com relação ao segundo denunciado, eu vou acompanhar a tese trazida pelo Dr. Rafael de desclassificação do artigo 254A para o artigo 250. Eu acho que aqui a gente teve um ato hostil, né? Aquele antipático, ameaçador. Não acho que houve uma ofensa à integridade física. E voto pela suspensão em 2 partidas, reduzida para 1 por conta do 182. Com relação ao 243F, eu voto também pela desclassificação, embora absolutamente inapropriado. Eu acho que fica melhor como um desrespeito para com a arbitragem. E voto pela condenação em se tratando de 2 ofensas em momentos distintos, em pena aqui de 2 para cada, totalizando 4, reduzindo para 2 por conta do 182. Presidente, é como voto. Obrigada, doutor. Como vota a doutora Alessandra? Obrigada, presidente. Em relação ao senhor Derek, primeiro denunciado, vem seguir integralmente o relator. Com relação em advertência, né, a conversão em advertência, com relação ao denunciado Paulo Henrique, eu vou pedir vênia e explico por quê. Aqui eu entendo bem tipificado no 254A, motivo pelo qual eu entendo pela suspensão nessa tipificação, no mínimo em 4 partidas. E em relação ao 243F, eu desclassifico com o mesmo fundamento que desclassifiquei para o 258, parágrafo 2º. E por serem mais de reiterado e para mais de uma pessoa, eu entendo pela suspensão em 2 partidas. E entendo também pela soma no 183, motivo pelo qual fica o total de 6 partidas, com benefício de 182, 3 partidas. É esse o meu voto, presidente. Então, a senhora mantém o 254A e o 243F desclassifica para o 258. Exato.
E no total de 3 partidas? Isso, já com benefício Com do 182. Isso. Obrigada, doutora. Como vota o doutor Daniel? No caso do Derek com o relator, no caso do Paulo Henrique com a divergência, presidente. Obrigada, doutor. O- Eu vou acompanhar o relator com relação ao Derek Edilson também, mas eu não converto em advertência, eu mantenho uma partida. Então, fica o Derek Edilson Gomes, por maioria, suspenso por uma partida, convertido em advertência. Com relação ao Paulo Henrique Pereira da Silva, eu peço vênia ao relator e eu acompanho o voto da divergência da doutora Alessandra. Então, fica Paulo Henrique, por maioria, suspenso por 3 partidas no total, no artigo 254A e no artigo 258. Julgamento finalizado. Vamos dar início ao julgamento do processo 283/2024, denunciada a agremiação Mantiqueira e o senhor Lucas Rafael Pereira Gonçalves, por supostas infrações praticadas durante a partida Academia Desportiva Mantiqueira versus São José Esporte Clube, Campeonato Paulista Sub-17, relator doutor Daniel. Doutor, nós temos nova tabela aí de Eu vi. custos, né? Eu vi. Então, com a palavra, doutor Daniel, para o relatório, por favor. Obrigado, presidente. Processo 283/2024, Mantiqueira contra o São José no Paulista Sub-17, realizado no sábado, dia 20 de abril de 2024, denunciados o Mantiqueira, no artigo 206 do CBJD, e o atleta Lucas Rafael Pereira Gonçalves, do São José, no artigo 258, para o segundo, inciso 2 do CBJD. No caso do atleta, a súmula diz que o árbitro foi avisado pelo assistente número 1, o senhor Elias Cedrar Santiago Carneiro, pelo fato do atleta ter dito as seguintes palavras, abre aspas, seu burro, viado do caralho, fecha aspas. No caso do Mantiqueira, está vendo a denúncia nos artigos 206, por atraso, informo que a partida teve atraso no início devido ao atraso na entrega da documentação da equipe mandante Mantiqueira. Acréscimo devido a substituições e atendimento médico aos lesionados. O atraso foi de 7 minutos. Esse é o relatório, presidente. Obrigada, doutor. Com a palavra, a Procuradoria. Obrigado, presidente. Doutor Daniel. Primeiro denunciado 258, parágrafo 2º CBJD, pela frase dita e até pelo entendimento da comissão e de tudo que já foi debatido hoje, mantém-se e aguarda condenação, destacando apenas que trata-se de um cartão vermelho direto e uma outra situação, que a maioria da pauta hoje tem sido em face, as denúncias têm sido em face de atletas amadores e que têm demonstrado uma conduta absolutamente abjeta para quem ainda está em formação no esporte. Então, também gostaria de destacar isso, até porque alguns de nós aqui conhecemos o esporte muito de perto e sabemos que, em regra, não é esse tipo de formação que se espera nas equipes de base. E com relação à agremiação, 206, situação inequívoca, 7 minutos, também aguardo condenação. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor Rafael. Presidente, em relação à agremiação, pleito é a aplicação da pena mínima, né, e requerendo para que o tribunal leve em consideração o benefício do artigo 82, ressaltando que aí trata-se de um sub-17, um campeonato amador e que, salvo engano, aí não tem nem bilheteria, né? Então é uma competição aí no qual a agremiação não tem nenhuma fonte de renda.
Já em relação ao segundo denunciado, presidente, o que chegou para a defesa é que é um atleta e um garoto, um menino de 15 anos, ele realmente se cedeu ali, mas já está sendo orientado pela agremiação, já foi penalizado pelo clube, né? Então, o pleito é a aplicação da pena mínima, levando em consideração o benefício do artigo 182, o fato dele ser primário também, esse é o pleito. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor Daniel, para o voto. Obrigado, presidente. Voto no caso do atleta Lucas, pela suspensão por 2 partidas, e aí com o artigo 82, suspensão de 1 partida. No caso do Mantiqueira, acabei esquecendo de me falar, a equipe é reincidente. Mas dessa forma, como aqui a tabela já consta que o valor já está pela metade no artigo 182, eu não aplico a reincidência. Então a multa ficaria em R$ 1.050, 150 vezes 7 minutos. É o meu voto. Obrigada, doutor. Como vota a doutora Alessandra? Vou acompanhar integralmente, excelência, só fazer a observação que aqui pelo princípio da distrição eu deixo, né, embora meu entendimento seria pelo 243F. Quanto à agremiação, também mantenho apenas sem a dobra, tendo em vista que a aplicação do 182A, né? Como vota, doutor Manuel? Obrigado, presidente. Com relação ao primeiro, eu vou pedir vênia ao doutor Daniel. Primeiro denunciado, Lucas, eu vou votar pela advertência, porque, ao meu ver, o espírito do CPJD é punir mais severamente para que tenha um caráter educativo. Só por essa razão, justificando só a divergência respeitosamente. Com relação ao segundo denunciado, a agremiação do Mantiqueira, eu vou seguir a tabela, 150 vezes 7, e dobrar por se tratar de agremiação reincidente, R$ 2.100, presidente. Obrigada, doutor. Com relação à agremiação, eu peço vênia ao relator, acompanho o voto divergente. Com relação ao Lucas, eu sigo o relator, então fica por maioria, suspenso por 1 partida, já com benefício do 182, e a agremiação Mantiqueira, por maioria também, aplicada a pena pecuniária de R$ 2.100. Por maioria, desculpe. Por maioria, aplicada a pena de 1.050. Julgamento finalizado. Vamos dar início ao julgamento do processo 286/2024. Denunciados Guilherme Henrique Vicente Santos e a agremiação Elo Esporte, por supostas infrações praticadas durante a partida Elo Esportes versus Esporte Clube São Bento, Campeonato Paulista, Sub-20. Relator, doutor Manuel Giordani, com a palavra para a relatora, por favor. Obrigado, presidente. Processo 286, denúncia oferecida pela dona Procuradoria, em desfavor do senhor Guilherme Henrique Vicente Santos, da equipe do Elo Esporte, denunciado como incurso no artigo 254A, parágrafo 1º, inciso 1º do CBJD. De acordo com o relato do árbitro, ele foi expulso, pois após sofrer uma falta, ele revidou, atingindo com um soco as costas do seu adversário. O atleta atingido não necessitou de atendimento médico. Segundo o denunciado,
é a agremiação do Esporte, denunciado como incurso no artigo 206 e 211, ambos do CBJD. Com relação ao 206, em razão ao atraso de 13 minutos no início da partida devido à falta da segunda ambulância no campo de jogo. Com relação ao 211, devido ao fato de que o chuveiro do vestiário da arbitragem não possuía energia elétrica, presidente. Esse é o relatório. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor Rodney. Obrigado, presidente. Doutor Emanuel. O primeiro denunciado, Guilherme, a Procuradoria gostaria de destacar que esse atleta é profissional. Tive cuidado de olhar na súmula. Tem 2 Guilhermes nessa equipe, um é amador, mas esse em específico é profissional. E a ação praticada por ele, sendo profissional, jogando inclusive com atletas amadores, era de dar um exemplo. Mas me parece aqui que foi justamente o contrário, né? Ele sofre uma falta de jogo, inclusive aqui me valendo das palavras sempre trazidas na defesa pelo Dr. Rafael, né? No sentido de que um lance de jogo regular, em que ele sofre uma falta e ele revida, né? Com uma agressão, atingindo um soco nas costas do seu adversário de camisa número 17. Me parece a típica situação do 254A, parágrafo 1º, inciso 1º do CBJD, e aguardo condenação pelo trazido nos autos, em que pese a gente não ter vídeo. Eu, particularmente, costumo trazer, mas nessa em específico, nós não conseguimos localizar. Com relação à agremiação, segundo a denunciada, 206, também uma situação inequívoca, falta de ambulância, ocasionou 13 minutos de atraso. E a segunda situação, no 211, né, poderia até, eventualmente, e fiquei na dúvida, inclusive, no sentido de denunciar, poderia ser, né, aplicada aqui uma multa administrativa, mas há caracterização, a tipificação no CBJD, no sentido de que o estádio e a praça desportiva tem que estar com a sua infraestrutura, né, assegurada para que todos possam usufruir desse espaço de maneira regular. E a falta de energia, não se sabe, não há relato específico por quê, mas acabou influenciando aí no uso pelos árbitros do vestiário. Então, mantenho e aguardo a análise criteriosa de todos os auditores. Doutor, com a palavra, doutor Rafael. Presidente, em relação ao Guilherme, eu vou requerer pela desclassificação. Eu acho que não foi um soco ali, né? Pode ter sido um empurrão. Eu entendo que atos, né, caracterizados pela agressão, eles geram uma revolta no campo e gera um tumulto, isso gera um atraso na partida, né? E não há nem nada relatado no assunto. Então, eu acho que não foi um soco, mas assim deve ter sido um empurrão com o braço ali, um revide automático. Então, por essas razões, eu vou requerer pela desclassificação do artigo 250, entendendo ser um ato reprovável, né, e não um ato agressivo. Já em relação à agremiação, no artigo 206, presidente, eu vou pedir pela aplicação da pena mínima, né, levando em consideração aí o tempo, né, são 13 minutos, e requerendo, né, que seja levado em consideração como na esteira do julgamento passado observado pela doutora Alessandra, a disposição, né, que é obrigatória do julgador do artigo 182A. Então, esse é o pleito. Já em relação ao artigo 211, veja, eu estava lendo o tipo, e aqui diz que deixar de manter o local que tem indicado para a realização do evento com infraestrutura necessária a assegurar a plena garantia e segurança para a sua realização. O fato do chuveiro não ter energia elétrica, ele necessariamente ele tem um condão de afetar essa plena garantia, né? A defesa entende que não, tanto é que o evento ocorreu, né? Teve a partida, tudo ocorreu normalmente. Então, por essas razões, né, por entender aí que não é possível o enquadramento da conduta no artigo 211, eu vou requerer pela absolvição da agremiação. Caso não for esse entendimento, né, a aplicação da pena mínima, levando já em consideração que a agremiação
já sai condenada no 206. Esse é o pleito. Com a palavra, doutor Manuel, para proferir o voto. Obrigado, presidente. Com relação ao primeiro denunciado, o senhor Guilherme Henrique Vicente Santos, eu vou pedir todas as vênias ao doutor Rodney, eu vou desclassificar. Eu sempre acho sensível 254A. Eu acho que a gente não pode levar em consideração só a letra fria aí da súmula. Considerando que não houve atendimento médico e foi um revide, me parece mais aquele braço deixa para cá, deixa para lá. Então eu voto pela desclassificação por artigo 250, um ato hostil, aquele desagradável, ameaçador, como a gente já mencionou, e por se tratar de atleta profissional, a condenação em suspensão em 2 partidas. Com relação à agremiação Elo Esporte, eu voto pela condenação no 206. A gente às vezes leva em consideração algumas questões, como motivo o atraso da ambulância, desde que a gente tenha algum subsídio com relação a isso. E a partir do momento que a agremiação não traz nenhum elemento, não me resta alternativa senão a condenação por minuto. Então eu voto pela condenação dessa agremiação, que é reincidente, em R$ 3.900. Ao meu ver, já leva em consideração 182 e esses dispositivos. Então 13 minutos, 150 e é reincidente. Com relação ao 211, eu vou colher a tese de defesa do Dr. Rafael por entender que essa conduta ela é atípica para com o 211, na medida em que o dispositivo fala que a infraestrutura necessária está relacionada à plena garantia e segurança para a realização do jogo. Então, acho que o chuveiro, de fato, com todas as venas ao Dr. Rodney, não se enquadraria nesse dispositivo, motivo pelo qual voto pela absolvição. Obrigada, doutor. Como vota a doutora Alessandra? Obrigado, presidente. Vou pedir vênia para o doutor Manuel em relação ao primeiro denunciado, senhor Guilherme. Eu entendo, e ainda mais sendo profissional, pela capitulação no 254A, parágrafo 1º, inciso 1º, razão pela qual meu voto é pela suspensão, no mínimo, de 4 partidas. Já quanto à agremiação, eu vou seguir integralmente o voto do relator, presidente. Obrigada, doutora. Como vota o doutor Daniel? Confesso que lendo aqui o 211, só antecipando, né, ele fala deixar de manter o local com bem, está com o doutor Manuel, falando de plena garantia e segurança, mas eu fiquei com uma pitadinha de dúvida do parágrafo único. Incide nas mesmas penas a entidade mandante que não assegurar a delegação visitante de acesso ao local da competição dos vestiários. Poderia até dizer que o acesso ao vestiário não foi plenamente garantido, dando uma forçadinha com a questão do chuveiro, mas vou votar integralmente com o relator, tanto em relação ao atleta quanto em relação à equipe, presidente. Obrigada, doutor. Com relação ao atleta Guilherme Henrique, eu acompanho o relator na dosimetria, mas eu desclassifico caput do artigo 254, acho o princípio de veracidade da súmula, com um soco, e eu entendo que é uma jogada violenta, e eu desclassifico por caput 254, mas vai ficar, então, por maioria, a desclassificação para o artigo 250, com a suspensão de 2 partidas. Com relação à agremiação, eu voto integralmente com o relator. Então, fica aplicada a pena pecuniária de R$ 3.900, a agremiação Elo Esporte. No artigo 206, absolvido no artigo 211. Julgamento finalizado. Vamos dar início ao julgamento do processo 287/2004. Esse tem defesa escrita. Denunciados: Agremiação Nacional, Vicente Cicotosti Castilho Garcia e Jonathan Cerqueira Neves, por supostas infrações praticadas durante a partida nacional versus Associação Portuguesa de Desportos, Campeonato Paulista Sub-20,
Relator, doutor Manuel Giordani, com a palavra para relator, por favor. Obrigado, presidente. Processo 287, denúncia oferecida pela adulta Procuradoria de Justiça Desportiva em desfavor do primeiro denunciado, a agremiação do Nacional, denunciada como incurso no artigo 191, inciso 3º. Pois, conforme se extrai da súmula, a agremiação mandante, ora denunciada, não efetuou o pagamento da taxa de arbitragem. Segundo o denunciado, o senhor Vicente Cicotoste Castilho Garcia, da equipe da Portuguesa, denunciado como incurso no artigo 250. De acordo com o relato do árbitro, ele foi advertido por segurar seu adversário de forma assintosa aos 54 minutos de jogo e depois advertido com o segundo cartão amarelo aos 75 por calçar de forma temerária o seu adversário. Terceiro denunciado, o senhor Jonathan Cerqueira Neves, da equipe da Portuguesa, também denunciado como incurso no artigo 243-F do Código Desportivo, por desferir as seguintes palavras ao quarto árbitro. Abre aspas. Você é um bunda mole, seu bundão. Fecha aspas. E ele precisou ser contido por membros da sua própria comissão técnica. Esse é o relatório, presidente. Obrigada, doutor. Com a palavra, a Procuradoria. Obrigado, presidente. A agremiação 1913, situação inequívoca, e me recordo que a semana passada, inclusive, chegou uma situação similar para que eu redigisse a denúncia, mas logo depois da partida, a agremiação anexou o comprovante de pagamento das taxas. Então, eu acabei arquivando, mas não me parece esse o caso. Não houve prova da agremiação de que pagou a taxa de arbitragem, mesmo em situação contemporânea à partida, então me parece muito bem tipificado no 913. Com relação ao segundo denunciado, o senhor Vicente, a Procuradoria não se opõe à aplicação do entendimento dessa douta comissão, se trata do segundo amarelo, 250. E com relação ao terceiro denunciado, aqui a Procuradoria, até para ser novamente coerente, peço o aditamento e desclassifico para o 258, parágrafo 2º CBJD. Né, as palavras ditas aqui pelo Jonathan são desrespeitosas e, no nosso entendimento, não atingiram, obviamente, a situação, a honra do árbitro. Ele disse, você é um bundão, você é um bunda mole, enfim. Então, peço o aditamento 258 e aguardo condenação. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor Rafael. Eu acho que tem. Ah, é defesa escrita, desculpe. Então, doutor, por favor. Hã? Ah, só do Nacional? É do Nacional. Defesa escrita apresentada pelo Nacional Atlético Clube, com relação exclusivamente ao artigo 191, e ele apenas requer absolvição, não traz, acho que, nenhuma documentação, e pede, alternativamente, que requer que seja considerada a pequena gravidade de eventual infração, somente com a aplicação de pena de advertência do 191, presidente. Obrigada, doutor. Tem depois, então? Tem Bom, documento? obrigado, doutora Paula. Ah, tá. Obrigado, doutora Paula. Tem a juntada posterior, folhas 348 e seguintes do comprovante de pagamento da agremiação. Doutor, quer se manifestar? Peço desculpas, presidente, novo relator. Obrigado, doutora Paula e João, por destacar que houve a juntada do comprovante de pagamento, razão pelo qual perde o objeto a denúncia em face da agremiação no 913. Obrigada, doutor. Então, com a palavra, doutor Rafael, para a defesa do atleta da Portuguesa, ambos os atletas. Presidente, em relação ao atleta Vicente, caso de segundo cartão amarelo, então eu vou requerer pela aplicação da pena mínima convertida em advertência, conforme o entendimento da comissão, tratando-se de atleta amador e, salvo engano, primário. Já em relação ao atleta Jonathan, veja, ele foi expulso por ter desferido as seguintes palavras: você é um bunda mole, seu bundão. Então, o pleito é a aplicação da pena mínima, presidente. Entendendo aí que ficou caracterizada a manifestação desrespeitosa, mas diante do que o tribunal
tenidado, não considero que as palavras foram tão gravosas assim, reprováveis, mas não gravosas, portanto, o pleito é a aplicação da pena mínima de uma partida. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor Manuel, para proferir o voto. Obrigado, presidente. Com relação ao primeiro denunciado, a agremiação nacional, vou colher a manifestação do Dr. Rodney, votar pela absolvição ante a juntada do comprovante de pagamento. Com relação ao segundo denunciado, Vicente, acolher o pedido do Dr. Rafael, seguir o entendimento da nossa comissão de uma partida de suspensão convertida em advertência. Com relação ao terceiro denunciado, senhor Jonathan Cerqueira Neves, acho que o Dr. Rodney também falou da desclassificação, então eu vou acompanhar, vou seguir no 258, parágrafo 2º, inciso 2º, e aqui votar com a solicitação do Dr. Rafael em uma partida de suspensão sem advertência, porque o atleta é profissional. Obrigada, doutor. Como vota a doutora Alessandra? Eu sigo integralmente, presidente. Obrigada, doutor Daniel. Sigo o relator, presidente. Obrigada, doutor. Eu também sigo o relator integralmente. Então, fica por unanimidade a agremiação absolvida. O atleta Vicente Cicotosti Castilho Garcia, suspenso por uma partida convertida em advertência. E Jonathan Cerqueira Neves, suspenso por uma partida desclassificado para o artigo 258, por unanimidade. Julgamento finalizado. Vamos dar início ao julgamento do processo 318/2024. Denunciada a agremiação Aster Itaquá por suposta infração praticada durante a partida Estrela Aster versus Pinda Futebol Clube, Campeonato Paulista Sub-15, relator Dr. Manuel Falcão, tem defesa escrita. Tem vídeo? Não tem vídeo. Com a palavra, doutor Daniel, para defesa, para relatório, por favor. Presidente, processo 318 de 24, jogo Aster Itaquá contra Pinda Futebol Clube, no Paulista Sub-15, realizado no dia 20 de abril de 24. O Aster foi em curso no artigo 206 do CBJD. A súmula diz que houve atraso de 3 minutos no início da partida por falta de ambulância de remoção. Houve juntada defesa escrita. O Aster já é reincidente no artigo 191, inciso 1 aqui, conforme a ficha disciplinar. A defesa escrita, resumidamente, diz o seguinte: consta na denúncia que o Aster teria supostamente dado causa ao atraso no início da partida por falta de ambulância de remoção. Como se verá em seguida, a denúncia não deve prosperar. O argumento do clube é: conforme narrado na súmula, o Aster mandando a partida terá dado causa ao atraso de 3 minutos. Nesse sentido, analisando o contexto fático apresentado, pela situação bem da verdade, o ocorrido se deu por um mal entendido entre o Aster e a equipe responsável pela ambulância, de forma que em nenhum momento a agremiação pode ser considerada como causadora do atraso em questão. Só para terminar, o ocorrido se deu, pois a equipe de ambulância, em uma situação de engano, acabou por estacionar o veículo dentro da praça desportiva e dentro do horário combinado, em lugar diverso do qual foi requisitado pelo Aster. 318. Contudo, tendo em vista a proximidade para o início da partida, representantes do Aster que haviam sido informados que a ambulância já tinha chegado ficaram surpresos e desesperados, visto que, faltando poucos minutos para o início da partida, não havia nenhum veículo estacionado no lugar combinado previamente com a empresa prestadora de serviço em questão. Eles dizem que tentaram ligar tal, e houve um atraso de 3 minutos e, por isso, ela não teria responsabilidade em relação a isso. Pede a absolvição, havendo a aplicação de penalidade, os benefícios do artigo 182. Esse é o relatório. 3. Obrigada, doutor. Com a palavra, a Procuradoria. A Procuradoria vai reiterar os termos da denúncia, me parece inequívoco, e a própria defesa traz também a confirmação de que houve o atraso. Então, aguardo condenação. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor Daniel. Só destacando que houve a petição, mas não houve qualquer juntada de prova em relação a isso. Então, voto pela condenação, né? O sub-15, então, já tem aqui 150 vezes 3, R$ 450, presidente.
Obrigada, doutor. Como vota a doutora Alessandra? Eu sigo integralmente, presidente. Obrigada. Como vota o doutor Manuel? Presidente, eu vou pedir vênia só no quanto é reincidente, embora genérica, é R$ 900. Obrigada, doutor. Eu peço vênia à relatora, acompanho o voto divergente também, mas vai ficar, então, por maioria, aplicada a pena pecuniária de R$ 450, a agremiação Aster Itaquá. Julgamento finalizado. Vamos dar início ao julgamento do processo 320/2024, denunciada a agremiação AEA Araçatuba, por suposta infração praticada durante a partida Associação Esportiva Araçatuba versus Fernandópolis Futebol Clube, Campeonato Paulista Sub-23. Relator, doutor Daniel Falcão, com a palavra para o relatório, por favor. Presidente, processo 320/24. A partida foi Araçatuba versus Fernandópolis, Paulista da segunda divisão, realizada no sábado 27 de abril de 2024. A denúncia contra a equipe mandante no artigo 191, inciso 3 do CBJD, conforme a súmula, dizendo que informo que na execução do hino nacional não havia bandeira no estádio. O artigo 191, inciso 3, diz deixar de cumprir ou dificultar cumprimento. 3, Regulamento Geral Especial de Competição. E o regulamento diz, artigo 10, compete ao clube detentor do mando de campo, inciso 2, providenciar a bandeira nacional do Brasil, bem como a execução do hino nacional e música tema do futebol paulista para a exibição da partida. A doutora Procuradoria pede a condenação. Este é o relatório. Obrigada, doutor. Com a palavra a Procuradoria. Situação muito simples, situação inclusive que quando chega para mim particularmente não dá nem vontade de denunciar, no entanto está positivado no CBJD que dialoga com o regimento, então aguardo condenação com base no descrito em denúncia. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor Rafael. Presidente, eu vou nas razões da Procuradoria e vou requerer pela aplicação do parágrafo 1º, né, entendendo que a conduta aí é de baixíssima gravidade. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor Daniel, para proferir o voto. Obrigado, doutor Roger e doutor Rafael. Eu confesso que esse caso realmente é muito simples, mas ao mesmo tempo, se a gente der uma multa muito baixa, fica feio, e se a gente der uma multa alta, também fica feio. Então, nesse caso, eu vou adotar a argumentação do doutor Rafael e votar pela advertência. Obrigada, doutor. Como vota a doutora Alessandra? Vou seguir o relator, presidente. Obrigada, doutora. Como vota, doutor Manuel? Com o relator. Vou acompanhar o relator também, mas eu acho que a falta do hino é grave. Falta da bandeira. Acompanho o relator também, então fica por unanimidade, suspenso a agremiação, aplicada a pena de advertência. Julgamento finalizado. Vamos dar início ao julgamento do processo 323/2024. Agora, doutora Alessandra, denunciado Cauê Tadeu Porfírio Carvalho, por suposta infração praticada durante a partida Capivariano versus Guarani Futebol Clube, Campeonato Paulista Sub-20. Relatora, doutora Alessandra, com a palavra para a relatora, por favor. 205, pode ser. Relator e voto, por favor, doutora. Obrigada, presidente. Trata-se de denúncia da doutora Procuradoria de Justiça Desportiva em face do denunciado senhor Cauê, da equipe do Capivariano, por incursão no artigo 250, sob as razões de constar do relato do árbitro que o atleta denunciado impediu um ataque promissor segurando seu adversário, senhor William Silva Pinto.
verifico que ele é primário, denunciado, é um atleta amador, motivo pelo qual eu entendo pela suspensão de uma partida convertida em advertência, presidente. Obrigada, doutora. Como vota o doutor Manuel? Com a relatora, presidente. Obrigada, doutor. Como vota o doutor Daniel? Com o relator, presidente. Relatora, presidente. Obrigada, doutor. Eu também acompanho o relator. Então, fica por unanimidades. O atleta Cauê Tadeu Porfírio Carvalho, suspenso por uma partida, convertido em advertência. Julgamento finalizado. Vamos dar início ao julgamento do processo 324/2024. Denunciado Luiz Paulo Amarante Lúcio, por suposta infração praticada durante a partida Paulínia versus Metropolitano Futebol Clube, Campeonato Paulista Sub-20. Esse tem defesa escrita do Dr. Jefferson e tem um vídeo, né? Com a palavra, a doutora Alessandra, para conferir Obrigada, o presidente. relatório. Trata-se de denúncia da doutora Procuradoria de Justiça Desportiva em face do denunciado, senhor Luiz Paulo, por incursão no artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1º CBJD, da equipe do Metropolitano, sob as razões de constar do relato do árbitro que o denunciado foi expulso com cartão vermelho direto por calçar seu adversário, número 9, o senhor Davi Oliveira, e pedindo oportunidade clara de gol. O atleta denunciado, ele é primário e amador. É esse o relatório, presidente. E a defesa, doutora? O Quer que pedido da já veja defesa, direto? por favor. Perfeito. A defesa escrita, ele requer que seja, ele junta o vídeo que traz o que gerou a expulsão do denunciado, que não houve força excessiva como destacado na denúncia, e nem ação temerária, que colocasse em risco a integridade, motivo pelo qual, então, ele requer a pena mínima de suspensão em uma partida. Essa é a defesa, presidente. Obrigada, doutora. Vamos ver o vídeo? Tá ótimo. Dá. Já. Para a Procuradoria? Presidente, a Procuradoria não se opõe ao entendimento da comissão. A própria prova de vídeo demonstra, né, que, nesse tipo de situação, o entendimento da douta comissão está absolutamente correto. Ele foi expulso, já deve ter cumprido a automática, um lance de jogo, ele era o último homem e acertou o adversário. Obrigada, doutor. Com a palavra, a doutora Alessandra, para proferir o voto. Obrigada, presidente. Entendo, então, pela suspensão em uma partida convertida em advertência, acolhendo assim o pleito da própria Procuradoria. Obrigada, doutora. Como vota o doutor Manuel? Com a relatora, presidente. Obrigada, doutor. Como vota o doutor Daniel? Presidente, com o relator, ele ficou muito claro que era um lance de jogo que o jogador que fez a falta optou pela falta ao invés do gol do adversário. Obrigada, doutor. Eu também acompanho a relatora. Então, fica por unanimidade aplicada a pena de advertência ao atleta Luiz Paulo Amarante Lúcio. Liberou, né? Julgamento finalizado. Vamos dar início ao julgamento do processo 326/2024. Denunciado Pedro Henrique Tortello por suposta infração praticada durante a partida comercial de Ribeirão Preto versus Botafogo Futebol, Campeonato Paulista Sub-20. Relatora, a doutora Alessandra, com a palavra para o relatório, tem defesa escrita. Doutora. Se denúncia da douta Procuradoria de Justiça Desportiva em face de Pedro Henrique por incursão no artigo 254-A, parágrafo 1º, inciso 2º CBJD, da equipe do Botafogo,
em razões de conforme relato do árbitro em súmula, após advertido anteriormente por ação temerária, foi advertido novamente por atingir com o pé o rosto do seu adversário de uma forma temerária na disputa de bola. Informo que atingido foi o senhor David, e o mesmo necessitou de atendimento médico, mas continuou na partida. O segundo denunciado é o senhor Marcelo José da Silva, por incursão no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2º CPJD, da equipe do comercial, sobre as razões do relato do árbitro, constar que o atleta denunciado foi expulso por sair de sua área técnica e se dirigir ao assistente número 1, senhor Edson, de forma desrespeitosa. O mesmo se dirigiu ao assistente e proferiu as seguintes palavras: foi pênalti, filha da puta, seu pau no cu. Ao me aproximar, o mesmo ainda proferiu à minha pessoa os seguintes dizeres: seu pau no cu, apita essa porra direito. Informa ainda que o expulso precisou ser retirado e acompanhado até o seu vestiário pela equipe de segurança supervisionada pela Polícia Militar. O senhor Pedro, primeiro denunciado, ele é reincidente. O segundo denunciado, o senhor Marcelo, ele é primário. A defesa A defesa é só do Botafogo. é. A defesa diz que a denúncia refere à suposta infração, que a súmula da partida válida pelo campeonato sub-20, que o jogador da agremiação foi expulso aos 62 minutos do segundo tempo, que o relato do árbitro, embora descreva a ocorrência de uma ação temerária por parte do atleta, deve ser analisada criteriosamente. Nota que foi um segundo cartão amarelo, traz a prova de vídeo, pede para que seja assistida a prova de vídeo e pede a absolvição ou subsidiariamente que seja a pena mais branda possível. É esse a defesa, presidente. Obrigada, doutora. Vamos ver o vídeo. Tá. Quantos Sou Pedro minutos? Henrique Tortello, capitão da equipe sub-20. Venho informar que queria estar aí, mas porém com a rotina dos nossos treinos não consigo. E também queria falar um pouco sobre o lance. Não foi um lance intencional, que eu quis fazer a falta ou quis ser expulso. Eu tinha tomado um cartão amarelo no jogo. O segundo lance que eu tomei, acabei tomando o segundo cartão. E a expulsão foi que a bola estava em disputa e eu, infelizmente, acabei acertando o jogador. E sei da minha responsabilidade como capitão também da equipe, não para prejudicar nenhum dos atletas. E quero que vocês levem em conta esse meu vídeo. Queria estar aí, mas porém, com o trabalho eu não consigo. Boa tarde, terceira comissão. Obrigada, João. Com a palavra, doutor Rodney, por favor. Obrigado, presidente. O senhor Pedro Henrique, aqui em seu depoimento, ele confirma a infração. Tem um erro material, inclusive na denúncia, porque no destaque inicial ele está como 254A, mas na verdade a nossa intenção era de denunciá-lo no 254, conforme consta do pedido, então só fazer essa correção do erro material. E o depoimento do senhor Pedro Henrique confirma, né, a jogada violenta, muito embora ele também tenha dito que não houve a intenção, de que ele estava inclusive preocupado porque já havia recebido o primeiro cartão amarelo, mas ele assume o risco, né? Me parece que é um lance em que, mesmo na disputa de bola, ele levantou o pé um pouco a mais do que o permissivo, talvez, e ele admite, inclusive, que acertou o atleta adversário. Então, me parece aqui muito bem configurada a ação temerária, mesmo que sem a intenção de causar dano ao adversário. Então, mantenho no 254 e aguardo condenação do denunciado. Com relação ao segundo denunciado, que é massagista, né, com uma função realmente muito específica, como a gente sempre destaca aqui nas nossas sustentações orais, né, ele se dirigiu ao assistente número 1 de maneira desrespeitosa, né? Não contente, depois de ser expulso, ele se dirige ao árbitro também de maneira mais desrespeitosa ainda, e ainda precisa do acompanhamento da equipe de segurança, né, através da Polícia Militar, para ser retirado da praça desportiva. Então, me parece, muito embora nós pudéssemos, inclusive, colocar aqui o 258 por 2 vezes, mas
uma situação continuada, em que parece ter duas, entre aspas, vítimas, né, das frases dirigidas por ele, mas ainda assim denunciamos apenas uma vez e esperamos que isso seja considerado enquanto dosimetria da pena. Então, reitero os termos da denúncia e aguardo condenação de ambos os denunciados. Presidente, eu vou requerer pela aplicação da pena mínima e só levar em consideração que a defesa entende pelo relato da súmula, né, que fica caracterizado aqui que o denunciado ele agiu de cabeça quente, perdeu ali no momento, agiu pela força da emoção ali, né, sob a influência de forte emoção e, portanto, requer aí a aplicação da pena mínima. Obrigada, presidente. Eu vi atentamente também em atenção a toda a defesa o que foi trazido. Em relação ao senhor Pedro Henrique, eu entendo que bem tipificado no 254, parágrafo 1º, inciso 2º CBJD, motivo pelo qual é um atleta profissional, reincidente, eu entendo pela suspensão em uma partida. Quanto ao senhor Marcelo José, da equipe do comercial, ele é massagista, acho que foram vários fatos narrados que levaram a essa tipificação, motivo pelo qual, presidente, a meu voto é pela suspensão em 3 partidas. Presidente, com a relatora na íntegra, só com relação ao Pedro, me parece aquele lance de jogo que ele acaba elevando o pé um pouco demais na disputa de bola, tanto que foi segundo cartão amarelo, por isso uma partida. Presidente, no caso do Pedro, voto com a relatora. Acho que uma partida está bom. Acho que o doutor Manuel definiu muito bem o que deve ter acontecido. Mas no caso do massagista, eu vou divergir para votar para uma suspensão de 4 partidas. Denunciada da outra Procuradoria de Justiça Desportiva, em face da agremiação Interbebedouro, por incursão no artigo 206 do CBJD, sob razões de ter dado acréscimos devido às substituições, atendimentos médicos aos atletas lesionados e parada para hidratação no primeiro tempo. Mas a denúncia se deu em face de que a partida iniciou com 30 minutos de atraso, pois a equipe da Associação Atlética Internacional Bebedouro chegou com 28 minutos de atraso devido ao ônibus ter apresentado problemas mecânicos. Segundo o representante, senhor Francisco Nunes. Presidente, a agremiação ela é reincidente, tem atleta profissional. É esse o relatório, presidente. Doutora, com a palavra, a Procuradoria. A presidente, doutora Alessandra, é uma situação
difícil para a agremiação, me parece. Agora, se ela alega que o ônibus teve problemas mecânicos, ela poderia pelo menos ter diligenciado algum documento que justificasse essa afirmação, né? O ônibus voltou a funcionar depois de 28 minutos, não apresentou mais problema, não foi feita qualquer tipo de revisão, inclusive para trazer alguma informação ao tribunal que não aquela que está simplesmente descrita em súmula. 30 minutos realmente é um tempo grande, né? Mas, enfim, não há qualquer outro subsídio trazido pela equipe que ajude a Procuradoria a ter um outro entendimento, senão pedir a condenação em razão do encartado. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor Rafael. Presidente, eu vou requerer pela absolvição da agremiação, entendendo que está presente aí um caso fortuito, né? A agremiação, o ônibus acabou apresentando problemas, né? E veja, eu vou requerer que seja levado, seja aplicado aqui, né? O benefício pela veracidade da súmula, né? Se o árbitro relatou esse fato, então que seja considerado que isso realmente aconteceu. E vou requerer pela absolvição, entendendo aí se tratar de um caso de um problema, né, que foge à esfera de controle ali da agremiação. Infelizmente, ali houve um problema, foi resolvido, mas ocasionou em um atraso de 28 minutos na partida. Caso não seja esse entendimento, presidente, eu vou requerer a aplicação da pena mínima, ressaltando que, né, pela tabela apresentada do tribunal, dá uma pena de R$ 11.200, presidente. Estamos falando aqui de uma categoria sub-20 e de uma agremiação, né, de baixíssima expressividade no futebol paulista e brasileiro, né? O Inter de Bebedouro. Esse é o pleito, presidente. Doutor, com a palavra, a doutora Alessandra, para proferir o voto. Obrigada, presidente. Realmente é uma circunstância que, embora seja um caso fortuito, como alegado pela defesa, no mínimo de prova para a gente poder apreciar, deveria ter sido trazido. Eu acho que aqui não tem como a gente fugir da tabela. É uma categoria de base, mas ao mesmo tempo tem a questão de atletas profissionais. Vou usar da razoabilidade como requerido pela defesa. Eu entendo, é residente específico, então eu entendo pela minutagem de 150 vezes, vezes 30, R$ 4.500, presidente, sem a dobra. É esse o meu voto. Obrigada, doutora. Como vota, doutor Manuel? Presidente, eu vou acompanhar esse, mesmo sendo reincidente, sem dobrar, acreditando na boa-fé do que foi trazido, embora devesse ser trazido qualquer comprovação, porque o doutor Rodney falou como é que não voltou a funcionar. Mas eu acho que 4.500 fica de bom tamanho aí. Obrigada, doutor. Como vota, doutor Daniel? Presidente, concordo com a argumentação trazida pelos meus dois colegas, então sem a dobra, R$ 4.500. Obrigada, doutor. Eu também acompanho a relatora nesse caso, aplicando, né, o princípio da razoabilidade, do princípio também da área econômica, financeira, né, da equipe. Então, fica aplicada a pena pecuniária de R$ 4.500, por unanimidade. Encerrado. Agora vamos dar início a um julgamento que foi colocado aqui, está fora do sistema, no processo 291/2024, está na pastinha esse, denunciada a agremiação Noroeste, por suposta infração praticada durante a partida Jogo Desportivo Brasil versus Votuporanguense, Campeonato Paulista Série A2. Relator, doutor Manuel Giordani, com a palavra para relatório, por favor. Obrigado, presidente. Processo 291, denúncia oferecida pela douta Procuradoria de Justiça Desportiva em favor da agremiação do Esporte Clube Noroeste, denunciada como em curso nos artigos 191, inciso 3º do CBJD, cumulado com o artigo 25, parágrafo 4º do RGC. Consta da denúncia o recorte de uma comunicação de irregularidade da federação
segundo a qual o profissional atuou como auxiliar técnico, não sendo permitido o seu cadastro ou participação. Na sequência tem uma imagem, que me parece ser do denunciado. E menciona que o senhor Wellington Nobre de Moraes, conhecido como Deda, dirigente da agremiação denunciada, atuou na partida contra a Portuguesa como auxiliar técnico ao arrepio do regulamento geral da competição. Esse é o relatório, presidente. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor Rodney, por favor. Obrigado, presidente. Doutor Manuel, eu observei algumas das argumentações já trazidas pela defesa e quero destacar aqui que a Procuradoria, quando oferta uma denúncia, quando trabalha e redige uma denúncia, a gente trabalha sempre com aqueles documentos que nos chegam, né? E nem sempre é possível fazer pedido de ofício, sobretudo nesse caso, quando vem uma comunicação da própria Federação Paulista de Futebol, né, dizendo que o ora denunciado atuou de maneira a infringir o regulamento do artigo 25, parágrafo 4º. A defesa traz aqui diversos documentos, dentre eles, inclusive, um contrato de trabalho do senhor Wellington, que demonstra que ele é um auxiliar técnico. Traz outros documentos, enfim. Uma situação, inclusive, difícil para a própria Procuradoria, depois de observar os documentos da defesa, não digo nem manter a denúncia, mas, né, se valer especificamente de uma comunicação da federação que traz uma informação diversa daquela que consta da defesa. Não vou fazer aqui qualquer juízo de valor, seja da federação ou mesmo os documentos acostados. Acho que essa é uma esfera de competência dos auditores, mas gostaria de destacar isso. Eu vou manter o que está disposto na denúncia e observo que a decisão tomada pelos auditores, com base nos documentos trazidos na defesa, me parece que, obviamente, vai ser acatada, mas quero destacar que a Procuradoria, em muitas situações, ela fica refém dos documentos que nos chegam, sobretudo esse, como vem da Federação Paulista. Enfim, a defesa traz algumas situações que talvez sejam interessantes o nobre relator também destacar para que os demais auditores observem. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor Rafael, para a defesa. Defesa escrita. Por favor, doutor. Obrigado, presidente. Bom, defesa escrita apresentada, pelo Esporte Clube Noroeste, na linha do que foi trazido pelo Dr. Rodney. A agremiação menciona que o denunciado jamais exerceu o cargo de dirigente no Esporte Clube Noroeste. Traz aqui um recorte do seu contrato, do que seria aí o seu contrato de trabalho, fazendo menção de prestação de serviço pelo contratado na condição de coordenador técnico profissional de futebol. Depois, na sequência, traz um outro documento em que aponta que o cargo de dirigente de futebol profissional e não profissional seria exercido pelo senhor Francisco Mandalite Neto, conforme um documento que traz também, junta, que é uma ata, e aí aponta uma outra pessoa desempenhando essa função. E que esse diretor de futebol, que eles mencionam, o senhor Francisco Mandalite Neto, ele desempenharia essa função no triênio de 2022 a 2025. E a reforça que é inegável que o senhor Wellington Nobre de Moraes nunca exerceu o cargo de diretor. Inclusive, traz em destaque aqui que seria de conhecimento da federação que esse profissional foi credenciado após a primeira fase do campeonato, mais precisamente no dia 2 de abril de 2024, transferido para o cargo de auxiliar técnico.
Trazendo aí o recorte de novo documento. Traz ainda o que me aparenta ser um crachá com a foto do que seria aí o senhor Wellington Nobre de Moraes. Crachá da rodada 19, com a função de comissão técnica. E também um certificado de monitor de futebol do senhor Wellington Nobre de Moraes, emitido pelo Sindicato dos Atletas. No final, pede a total improcedência da denúncia e subsidiariamente requer a aplicação da pena de multa administrativamente em seu patamar mínimo de R$ 100. Presidente, essa é a defesa escrita trazida pela agremiação à hora denunciada. Obrigada, doutor. A gente pode prosseguir para o voto, doutor. Obrigado, presidente. E até complementando, na sequência, a agremiação traz esses documentos em que eles juntaram o recorte na defesa escrita, ele traz todos na íntegra. Esse processo teve início com uma comunicação feita pela agremiação adversária, que juntou a foto do senhor Wellington. Eu vejo aqui, no mínimo, o benefício da dúvida trazida por uma defesa escrita que me parece robusta, com documentação. E me parece que a documentação trazida, a veracidade, etc., dessa documentação não foi questionada. Então, diante do que foi trazido, eu voto pela absolvição da agremiação por não restar tipificada a infração disciplinar que se atribuiu no descumprimento do regulamento pelos próprios fundamentos trazidos na defesa escrita, presidente. Esse é o meu voto. Obrigada, doutor. Como vota a doutora Alessandra? Presidente, eu vou seguir integralmente o relator, mas só fazer um adendo que, assim, o jogo aconteceu no dia 8 de abril. A alteração contratual foi no dia 2 de abril. Eu só estou verificando aqui a comunicação pelo presidente do clube, da agremiação Noroeste, quando que foi, que eu ainda não localizei. Porque no dia 28 de março, o próprio presidente do Noroeste, ele enviou um ofício informando que o diretor de futebol Wellington será representante do clube no Congresso Técnico do Campeonato Paulista, Série A2. Então, assim, é o que o Dr. Manuel falou, causa uma dúvida da comunicação, da efetiva comunicação da federação. Até me faz sentido, perto desses documentos, ter havido essa denúncia, porque se não houve a tempo hábil. Motivo pelo qual, presidente, não com convicção, mas para benefício da dúvida, eu entendo pela absolvição. É este meu voto. Obrigada, doutora. Como vota o doutor Daniel? Com o relator, presidente. Obrigada, doutor. Eu também acompanho o relator. Então, fica por unanimidade a agremiação Esporte Clube Noroeste absolvida. Por manual, né? Então, encerramos a pauta. Então, eu declaro encerrada a sessão. Muito obrigada a todos.